Oi pessoal, professor Ataíde aqui, nosso curso Repertório Único, e vamos ao nosso novo vídeo, né? Vamos falar sobre o tema da violência virtual. O aumento da democracia, o aumento da liberdade de expressão e maior acesso à informação criou exatamente uma sociedade muito melhor? Esse é um questionamento importante. Isso é problematização. Vejam, este novo ambiente ele também proporcionou uma maior expressão do ódio, um aumento das agressões, né, uma potencialização das agressões, porque se antes eu conseguia agredir ali algumas pessoas do meu entorno, hoje com a possibilidade das redes sociais eu posso agredir qualquer um em qualquer lugar. E uma outra forma de violência também, que é a propagação das fake news. Então eu estou apresentando para vocês aí, tentando colocar numa balança a tecnologia, né, a chegada dessa tecnologia informacional e comunicacional nesses dois aspectos. E aí nós percebemos que há, veja, um processo de democratização, de liberdade de expressão, de maior acesso à informação, mas isso não remete necessariamente a um mundo melhor, haja vista que eu posso usar essa liberdade de expressão para expressar meu ódio. Na medida em que eu posso usar esse maior acesso à informação para produzir, por exemplo, fake news, né, que são capazes de atos bastante destrutivos, como nós temos aí vários exemplos, tá? Pois bem, então assim, na história do Brasil, sendo mais específico agora na história do Brasil, como os nossos modelos de redação sempre pedem, existe um histórico de relações sociais violentas, né? A história do Brasil ela é muito marcada por uma história social violenta. Só citando alguns aspectos, todo o processo de colonização no Brasil, tá? Desde o primeiro momento, passando pela escravidão, né? Passando pela abolição da escravatura, que diante de todo um desamparo social para aquelas comunidades recém-libertadas, nós tivemos o surgimento, né, lá dos quilombos, mas também de cortiços, de favelas nas cidades, tá certo? E a gente sabe o que tudo isso significa. Lá pelo começo dos anos 20, já no Brasil, né, nas primeiras décadas, nas últimas décadas do século XIX e primeiras do século XX, surge, na verdade, no mundo, mas também chega ao Brasil, o conceito de classes perigosas, né? É um conceito que vem da sociologia, da antropologia também, a noção de classes perigosas, se referindo, obviamente, às minorias sociais, né? A comunidades desamparadas pelo poder público e que passaram ideologicamente a serem percebidas, quando percebidas, como classes perigosas. Então, essa noção, sabe, esses conceitos higienistas que foram desenvolvidos a partir do século XX, eles criaram assim, uma espécie de imaginário popular de que havia um inimigo comum para todas as outras classes sociais em relação aos mais pobres, né, em relação aos desfavorecidos, àqueles que não recebiam, né, os devidos cuidados por parte do Estado. Então, em toda essa ideia de classe perigosa, essas teorias higienistas, a noção de um inimigo comum relacionado a essas minorias sociais, ela já cria no imaginário popular um formato, uma estrutura para a prática da violência simbólica, tá? Que é manifesta, né, que é tornada real a partir da produção de estereótipos e estigmas sociais. Só que aí, trazendo todo esse histórico brasileiro de violência para o momento atual, nós percebemos que a internet ela tem a capacidade, né, a internet e as redes sociais, de potencializarem tudo isso, né? Elas vão potencializar todo esse processo de estereotipagem, de estigma, de violência simbólica que nós historicamente sempre praticamos no Brasil. Hoje isso tudo ganhou um outro patamar, né, muito mais destrutivo, por força, né, da capacidade difusiva que tem as redes sociais, tá certo? Então, esse público em rede, ele, por conta das características, né, dessas novas possibilidades, por exemplo, armazenamento, guardar essas informações por muito tempo, busca de informações, a capacidade de buscar informações, a replicabilidade, né, a capacidade de replicar, né, de replicação dessas informações,
E também o fato das audiências invisíveis, né? Você não sabe quem é e aí você acredita que há um anonimato, então você se sente à vontade para propagar essas circunstâncias, né? De estigma, de produção de estereótipo, ou seja, a prática da violência nesse mundo virtual, né? Ou nessa virtualidade real, como dizia o Manuel Castells. Então, o que acontece? A internet, ela acaba sendo um catalisador, né, da banalidade, da banalização do mal. Porque você tem muita facilidade para divulgar, você tem todo o apelo, né, imagético das redes sociais para que as pessoas participem desse processo. Tem esse apelo à participação e ao mesmo tempo a sensação de anonimato daquele que publica, daquele que replica informações sem passar por um crivo, né, de racionalidade que seja capaz de avaliar as consequências dessa replicação de informações, de mentiras ou desses estereótipos, né? Ou seja, dessa banalização do mal na rede social, que produz, portanto, a banalização da violência. Essa sensação de anonimato, ela gera no sujeito o senso de impunidade, de que ele vai poder fazer qualquer coisa, de que ele vai poder dizer qualquer coisa a qualquer um e não haverá consequências, né? É que isso não é mais verdade. Então, assim, acaba que nós nos dispusemos, por conta de toda essa facilidade de difusão associada a essa sensação de anonimato e impunidade, a propagação do ódio, né? Nós nos dispusemos à propagação do ódio pelo outro, do ódio pelo diferente, do ódio pela opinião divergente, né? No Brasil a gente está vivendo essa condição aí já desde as eleições, aliás, desde lá atrás, né? Começou ali com o impeachment da Dilma, mais ou menos, né? A coisa das polarizações nas redes, as pessoas começaram a se agredir, se arrastou pela coisa desde a Copa do Mundo, eu acho, 2014, né? Vai ter Copa, não vai ter Copa, pois o impeachment da Dilma vai ter golpe, não vai ter golpe, né? Os nordestinos, por exemplo, foram acusados nas redes sociais de serem os responsáveis pela reeleição da Dilma, e assim a coisa foi ganhando corpo até chegar às eleições, né, de 2018, com a polarização novamente política, e aí os discursos de ódio ganharam patamares bastante absurdos. E assim, além dos propagadores, porque às vezes o indivíduo ele não se enxerga como um propagador disso, né, como alguém que produziu esse conteúdo de ódio e então veiculou, mas ele legitima. Existe um processo de legitimação desse ódio, dessa violência virtual. Na medida em que eu visualizo, curto, compartilho, né? Visualização, curtida e compartilhamento legitimar, né? É dar legitimidade a tudo isso. Então, de uma maneira ou de outra, todos nós fomos envolvidos nesse processo, né? E daí, se nós não usarmos o senso crítico para ponderar, nós nos tornamos propagadores de fake news, nós nos tornamos potencializadores desse discurso de ódio e dessa violência virtual. Tá? E para falar justamente disso é que eu trago então aqui para nós a filósofa Hannah Arendt, né? Ela, aliás, nem gostava muito dessa denominação, ela se dizia muito mais uma pensadora política do que propriamente uma filósofa, porque de fato o seu pensamento filosófico ele esteve voltado para questões muito práticas, né? Por conta da sua experiência de vida. Hannah Arendt foi uma filósofa alemã, judia, que sofreu, né, pressões e precisou fugir, perdeu familiares, conseguiu escapar do nazismo, mas perdeu seus familiares, muitos familiares, para o nazismo, mas conseguiu escapar, né, da Alemanha para a França, depois para a Inglaterra, depois se radicou nos Estados Unidos, onde virou professora universitária e também correspondente de jornal. Como correspondente do The New Yorker, lá, um dos mais importantes jornais dos Estados Unidos, lá final dos anos 40 para começo dos anos 50, ela cobriu o julgamento de um nazista chamado Adolf Eichmann, o que teve como consequência a produção de uma obra, né, chamada Eichmann em Jerusalém, que é o julgamento desse Adolf Eichmann, que foi um dos homens de Hitler, um nazista atípico.
né, segundo a leitura de Hannah Arendt. O que seria isso? O nazista típico é aquele monstro, né, violento, sedento por sangue, por vingança, né, cujo ódio transparece em cada respiração. E o Eichmann, ele era um gestor, um administrador, um técnico, um burocrata, que foi convidado por Hitler, né, quando nasce lá entre os nazistas a ideia da solução final, né, como ficou conhecida, o extermínio em massa da população judia lá nos campos de concentração. O Eichmann foi uma figura fundamental nesse processo, porque ele foi o cara que estruturou, arquitetou e organizou todo o sistema de linhas férreas que levava, né, os judeus para esse morticínio em massa que acontecia principalmente nos campos de concentração que ficavam, né, na Polônia. Em julgamento ele se dizia inocente, porque ele não matou ninguém, ele não odiava judeus, ele nem gostava de ver sangue. Então ele não se sentia culpado por nada daquilo, não entendia por que estava sendo acusado, se ele era um mero cumpridor de ordens. E aí isso chamou a atenção de Hannah Arendt. E ela percebeu que Adolf Eichmann, portanto, ele não era um monstro aos moldes dos monstros nazistas conhecidos, né? A exemplo de Adolf Hitler. Mas ele era um outro tipo de monstro, ele era um outro tipo de homem extremamente perigoso. Um homem comum, incapaz de julgar e de refletir sobre seus atos, sobre as consequências dos seus atos, de tal maneira que ele não conseguia dimensionar como o seu trabalho, por mais técnico e burocrático que tenha sido, foi fundamental para a potencialização do assassinato em massa de milhões de pessoas. Ele não conseguia dimensionar isso. Então, Hannah Arendt ficou impactada com a visão de um sujeito absolutamente banal, comum, que banalizava o mal por ser incapaz de pensar, de refletir, de fazer uso da sua consciência crítica, que não teve coragem para dizer não a ordens tão absurdas, e mais que isso, não se enxergava como partícipe daqueles assassinatos. E aí nasce uma figura, né, conceitual no pensamento de Hannah Arendt, que é o mal como incapacidade de julgamento crítico. O mal banalizado, né? O mal banalizado é o mal que vem de um homem absolutamente comum, corriqueiro, e que é tão perigoso quanto aquele que pratica o mal intencionalmente. Hannah Arendt vai dizer, ele não é menos culpado ou menos perigoso. O que me impacta e me chama a atenção é alguém escolher não pensar criticamente sobre o que faz e sobre os impactos e efeitos daquilo que faz, a fim, consciente ou inconscientemente, a fim de não se responsabilizar, não se sentir responsável por aquilo. Tá? Então, alguém que, induzido pelas circunstâncias, torna-se incapaz de pensar sobre as consequências dos seus atos, Hannah Arendt vai dizer, é alguém tão perigoso quanto aquele que deliberadamente pratica o mal. Então, trazendo essa ideia da Hannah Arendt para analisar o fenômeno da violência virtual, nós temos aí uma análise muito interessante, né? De que não só aquele que deliberadamente e intencionalmente, obviamente, pratica o mal nesse universo virtual, do qual não é mais possível separar a realidade, tão perigoso quanto ele é alguém que, ao não fazer uso crítico do seu próprio intelecto para avaliar as consequências de visualizar, curtir, compartilhar, ou seja, replicar mentiras sobre outras pessoas, comportamentos destrutivos e violentos na internet, se torna tão culpado quanto aquele que criou aquilo que foi produzido para ser veiculado nas redes sociais. Tá certo? Então, assim, poderíamos utilizar na nossa proposta textual a visão de homem comum que banaliza o mal e que se torna por isso, né, por sua incapacidade de julgar criticamente, moralmente, seu ato e suas consequências, se torna alguém tão violento e tão perigoso quanto aquele que deliberadamente pratica o mal. É isso. Abraço a todos, espero que tenham gostado desse vídeo
e até o nosso próximo encontro. Abraço!